Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. E eu quero glorificar o nome do Senhor pela oportunidade de nós estarmos no centro da vontade do Pai. A Bíblia, ela nos revela a intimidade que Deus espera que nós tenhamos com Ele. No livro do profeta Oséias, a palavra do Senhor testifica que o povo ele tem perecido porque lhe falta o conhecimento. A palavra do Senhor ela é reveladora para aqueles que o temem e amam e desejam mergulhar nas Escrituras como fonte da verdade, como fonte de vida, como o único caminho para nos trazer cura, libertação, transformação, restauração. E eu lembro que um dos primeiros textos que sempre me chamou a atenção foi o texto que se encontra no livro de Levíticos, no capítulo 10. Eu sempre ouvi falar sobre não ofereçais fogo estranho no altar de Deus. E quando nós começamos a compreender o que Deus espera de nós, e nós começamos a mergulhar nas Escrituras, nós entendemos a essência de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, versículo 17, como coloquei no enunciado, a palavra de Deus diz assim que o que está em oculto será revelado, o que está escondido será trazido à luz. O Espírito Santo, ele se move, porque é ele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Ele não é apenas o nosso consolador. Nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas verdadeiramente não têm percebido o quanto muitos têm se esfriado na fé. A escassez, a sequidão, a estafa espiritual, ou seja, o extremo esgotamento e cansaço espiritual tem se dado porque nós temos vivido em tempos onde tem se cumprido o que foi predito por Cristo, que a fé de muitos esfriaria e que porventura também não se encontraria fé na terra. Porque as pessoas estão cada vez mais incrédulas. A incredulidade certamente seria um pressuposto para que o inimigo usasse essa ferramenta para que seria mais um fator para que os homens e mulheres se distanciassem de Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Existe uma forma de eu atrair a atenção de Deus, de eu atrair a atenção dos céus para a minha petição, para aquilo que eu almejo e anseio no meu coração. As Escrituras testificam que tudo que nós pedimos em oração, se nós tivermos fé, isso não será feito. Isso é maravilhoso demais, porque a Bíblia ela te contém mais de 33 mil promessas que se revelam para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo a nós como verdade, como manifestação do caráter de Deus para com a nossa vida. Nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, individualistas nas suas necessidades, nos seus desejos, e muitos têm negligenciado as Escrituras. Se nós tivermos noção do que nós estamos vivendo neste tempo, nós entenderíamos o que Deus espera de nós, é o que está descrito no livro de Crônicas, onde Deus testifica ao seu povo, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós não podemos
Nós não podemos, de forma alguma, negligenciar os céus e nem subestimar que nós estamos paralelo a um plano espiritual. Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, versículo 18, que aquilo que a gente liga na terra será ligado no céu. A palavra de Deus, ela é clara sobre que tudo que nós fizermos, ela proporciona um resultado na eternidade. De que Deus, ele tem um propósito, de que nós, como seus servos, como seus filhos, nos movamos pelo amor, pela misericórdia e pela justiça. Se nós nos voltarmos para a nossa essência é corrompida. Nossa justiça é corrompida. É por isso que nós devemos dar ao nosso próximo aquilo que nós recebemos de Deus. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos dar ao outro aquilo que nós recebemos de Deus. Porque devido às frustrações, às decepções, os enganos, as traições que sofremos durante a nossa jornada, nos nossos relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais, relacionamentos com os nossos colegas de trabalho, relacionamento com parental, a gente entende que nós sofremos por muitas decepções, por muitas dificuldades, porque, infelizmente, nós precisamos entender que somente Deus é justo. Não há um justo sequer na terra. Nós até podemos almejar e desejar fazer o que é certo todos os dias, buscar a estatura do varão perfeito, mas a nossa essência carnal é pecaminosa e egoísta. É por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Por isso que a Bíblia testifica, vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também diz em 1 Coríntios que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se esfriando na fé, estão cada vez mais distantes de Deus, porque têm olhado a circunstância, infelizmente, aonde estão inseridas, ao seu redor, a dificuldade de encontrar sensibilidade ao Espírito Santo, a tolerância pelo pecado, a tolerância pelo engano, pela mentira, tem feito com que as pessoas cada vez mais venham projetar para o seu relacionamento com Deus as decepções, as frustrações que tem tido com o homem dito sendo homem de Deus e mulher de Deus. Hoje nós não temos visto uma busca iminente pelo desejo intenso de temer a Deus, revelar o amor, a misericórdia de Deus através das nossas ações. Nós não temos visto mais referência espiritual de pessoas que têm se levantado como suporte espiritual, como reparadores de brechas, sendo o braço estendido de Deus para quem tem sede, para quem tem fome, para quem necessita, sendo instrumento de Deus para ser remédio para quem necessita da cura, para o ferido, para aquele que está machucado, para aquele que está cansado, desanimado e frustrado. Eu imagino que você também possa estar passando por um período muito difícil. Você até pensou em pedir ajuda, mas os seus processos mais difíceis, infelizmente, você passou sozinho, sozinha. Você nem imagina como você pode ter podido suportar a solidão, o sofrimento, a angústia, a ansiedade, a depressão querendo te cercar, as dificuldades emocionais, toda a instabilidade emocional que foi lhe proporcionado devido aos processos enfrentados. Talvez você se decepcionou porque na maioria das vezes nós ficamos na expectativa de que as pessoas venham suprir em nós aquilo que só Deus pode suprir.
Nós nos sentimos incompletos, insatisfeitos, porque nós esperamos do homem aquilo que ele não pode fazer. O homem é falho demais para poder suprir tudo que está dentro de você, a necessidade que está na sua alma, o vazio que está dentro de você, que te deixa insaciável por algo que te complete, que te deixe pleno em detrimento da sua plenitude. Eu lembro-me que nesse contexto de tudo que eu tenho vivido durante esses anos de conversão, eu sei que Deus tem um propósito para tudo que nós passamos. Eu sempre me reporto ao contexto de José, porque a Bíblia diz assim que ele era amado por seu pai. Mas o amor, ele é revelado àqueles que amam obedecer. A predileção de Jacó por José era devido à sua obediência, o seu cuidado, a sua disponibilidade em estar presente, a sua disposição em fazer aquilo que agradasse o coração do seu pai. E às vezes nós não compreendemos a maneira como que Deus se move. E na maioria das vezes algumas pessoas pensam que Deus tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que o priorizam, que o preferem, que desejam estar na sua presença, que valorizam e temem ao Senhor. Tem zelo pela presença de Deus. Tem desejo por se relacionar com Deus e com o Espírito Santo. Eu entendo que, na maioria das vezes, algumas pessoas nem imaginam de todas as dores, todos os traumas que sofreram durante toda a sua vida. Existem homens, existem mulheres, existem adolescentes, crianças que já estão frustrados. Você já pensou que existem áreas da sua vida que sempre tem um processo que começa e não termina? É como se iniciasse algo e fosse abortado, é como se algo tivesse amarrado nessa área da sua vida. Você nunca teve sucesso. Você pode verificar que existe uma área da família, aliás, uma área da sua vida, seja ela na financeira, sempre por dificuldade, sempre com problemas, que necessitam do prumo de Deus, necessitam de uma determinância da palavra de Deus lançada, da proteção pela obediência, do mandamento de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio 28 que a prosperidade ela é adivinha da obediência. O que precede a sua bênção é a obediência a Deus, é o desejo voluntário de querer fazer o que agrada ao teu Deus. Existem pessoas que possuem dificuldades nos seus relacionamentos, na sua área sentimental. Ela nunca consegue ter um sucesso ou encontrar uma pessoa que seja pleno e completo na sua vida, que chega para somar, que chega para edificar a sua vida, que tem um desejo de formar uma família. É como se todos os seus relacionamentos sempre são abortados, nunca tem um prazo de longa data. E isso muitas vezes é porque nós temos legalidades e brechas nessa área, que precisam de uma palavra profética na sua vida. A palavra de Deus vai dizer no livro do profeta Ezequiel 37 que Deus leva pelo Espírito numa visão o profeta no meio de um vale de ossos secos. E o Senhor vai perguntar ao profeta: Ezequiel, poderá reviver esses ossos? E o profeta vai responder a Deus: Senhor, tu sabes. E assim, a palavra de Deus vai dizer que ele profetiza conforme determinou o Senhor. E a Bíblia vai dizer que houve um grande movimento, um grande barulho se moveu e juntou osso com osso, carne com carne, músculo com músculo. E tudo, e um exército grandioso se formou e se colocou em pé. Mas também foi necessário que soprasse o Espírito, o sopro de vida, o sopro do Espírito sobre aquele exército. E muitas das vezes nós não
não conseguimos compreender a importância, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, a importância, a veracidade do que consta nas Escrituras, que a palavra tem poder. O Senhor quer que você tenha o posicionamento, a coragem de se posicionar como o profeta Ezequiel e profetizar na área da sua vida que se encontra como um vale de ossos secos, aonde somente você está olhando e mediante as circunstâncias, mediante aonde você está inserido, você enxerga sequidão, morte, você enxerga apenas algo que não tem vida, que não tem solução, não há recurso. Mas quando você lança uma palavra profética sobre a área da sua vida, você se levanta com a autoridade concedida de Deus pela sua vida, pelo nome de Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome. Você pode profetizar sobre essa área. Profetize dizendo: Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei que se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode. Perdão. Eu sei que se o Senhor quiser fazer um milagre, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, e o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser operar um milagre, eu sei, Deus, que Tu podes fazer. E nós estamos debaixo da soberana vontade de Deus. É entregar tudo nas mãos de Deus. Em Salmos 37:5 diz a palavra do Senhor: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É confiar em Deus. Porque no Salmo 125 testifica as Escrituras que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Deus, ele te entende. Porque no Salmo 139, no verso 1, as Escrituras vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor é aquele que esquadrinha o seu coração. A Bíblia diz assim que nós precisamos compreender que não tem como nós escaparmos da colheita de Deus, não tem como nós escaparmos do Senhor, da visão de Deus, ainda que a gente tente se esconder, nós não podemos fugir da presença de Deus, dos olhos do Senhor que contempla todas as coisas. A palavra de Deus diz assim no Salmo 139, verso 16, que o Senhor já nos conhecia quando nós éramos um embrião no ventre da nossa mãe. E todos os nossos dias foram escritos num livro, sem que nenhum deles havia havido. Eu glorifico o nome do Senhor. Porque é um Deus que nos conhece. E Ele não se limita a olhar para mim e para você como o homem olha. Ele não vai se limitar a olhar para você da mesma maneira que os homens te olham, que as pessoas que te cercam que te olham, que as pessoas que querem colocar rótulos em você te olham. Deus não olha para você como aqueles que te difamam, que te caluniam, te olham, porque diz as Escrituras, para a glória do nome de Jesus Cristo, que, aleluia, aleluia, que o Senhor não atenta nem para a altura, nem para a sua aparência, porque Deus não vê como homem. O homem olha a aparência, mas Deus olha para o coração. Deus é um Deus que conhece a intenção do coração. É maravilhoso nós glorificarmos o nome de Deus. É maravilhoso nós entendermos que Deus é um Deus que está sob o controle de todas as coisas. E ninguém que use de engano permanecerá na congregação dos santos. O Senhor é um Deus que Ele vê tudo, tudo. E você não será injustiçado. Deus, Ele não permitirá que você continue sendo enganado, enganada. Deus não permitirá que você morra nesse deserto. Mas é necessário que Deus, Ele possa enxergar na sua vida o desejo de você depender dEle. A Bíblia vai dizer na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, aleluia, que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós glorificamos, aleluia, o nome do Senhor que nos conhece e que vê tudo. Ele é seu advogado. O Senhor Jesus é teu advogado. É Ele que defende.
Existem sentimentos que muitas vezes nós atribuímos ao nosso coração, que nos faz ficar aprisionados num cativeiro espiritual. Na maioria das vezes, as dores que nos foram causadas, as traições, as decepções, as mentiras, os enganos, a falta de fidelidade, de lealdade, a solidão, nos sobrevêm como cargas pesadas sobre os nossos ombros, sobre fardos que nos proporcionam uma forma de estarmos sobrecarregados. Mas as Escrituras vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor é um Deus que conhece o seu sentimento. O Senhor é um Deus que Ele sabe como você realmente se sente quando você está sozinho, no seu quarto, na sua casa, qual é o anseio do seu coração. Quantas vezes você questionou: Senhor, por que nessa área da minha vida eu não consigo ter sucesso? O Senhor sabe que eu desejo no meu coração ser abençoado, mas eu não consigo ter sucesso. Quando algo se inicia, é abortado, não é terminado. É como se sofresse uma perseguição iminente nessa área e você não conseguisse prosperar, ter prosperidade na área da sua vida. Se encontra como se estivesse num cativeiro espiritual, é um aprisionamento, é como se algo estivesse amarrado. E se você crê no nome de Jesus Cristo, eu profetizo que está destrancado, está destravado no plano espiritual todas as bênçãos do Senhor. Nós, em nome de Jesus Cristo, declaramos que está cancelado no plano espiritual toda a obra do maligno, obra das trevas, de feitiçaria, de macumbaria. Toda obra maligna, toda amarração seja desfeita. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, que toda língua mentirosa que se levanta contra a vida dos meus irmãos caia por terra pelo poder, autoridade do nome de Jesus. E Pai, eu clamo que seja, Senhor, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, abertas com portas dos céus e que chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, que haja uma proteção de Deus sobre nós. Nós não podemos permitir que o maligno encubra as verdades de Deus a nosso respeito. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que para a glória do nome de Jesus Cristo, no livro do profeta Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu creio que nós precisamos buscar ao Senhor com sinceridade. Eu acredito que tudo que nós passamos é um Deus que nos conhece. A Bíblia vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus ninguém se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele se fará. Que aquele que semeia pela carne colherá corrupção, mas que semeia pelo Espírito colherá a vida eterna. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu entendo que tudo na nossa vida é uma lei da semeadura. Talvez você não entenda, porque você está passando por processos tão difíceis, e você possa até indagar: Senhor, eu tenho buscado te servir com excelência. Eu tenho buscado, Senhor, a sua presença, eu tenho orado, eu tenho meditado, mas eu tenho passado por processos difíceis em áreas da minha vida. Que chegam momentos e dias que eu penso que eu não vou suportar. Até penso que eu vou morrer nesse deserto. E não suportar a dor. Não suportar as dificuldades que Deus tem permitido. Por que Deus permitiu o deserto? Eu creio no nome de Jesus, como diz a letra da canção, que
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E eu creio que todos os propósitos de Deus são maiores, que as escrituras certificam que os caminhos dos pensamentos de Deus são mais altos. A palavra de Deus diz assim que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Mas Deus permitiu ele passar por processos difíceis na sua vida. Ele perdeu toda a sua propriedade, seus bens. Ele perdeu seus filhos. Seus 10 filhos foram morreram. E também ele foi atingido de enfermidade, a ponto dele se coçar com cacos de telha. E eu entendo que nós estamos vivendo em tempos que, às vezes, nós somos sucumbidos de tanta dor e sofrimento, de tanta dificuldade, de tanta luta. E o Espírito Santo, ele conhece, ele sabe do que você precisa. Ele conhece detalhadamente os anseios, o desejo do seu coração, o que você precisa, quais as dificuldades que nós enfrentamos. Porque lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus diz assim que o Espírito de Deus nos assiste na nossa fraqueza. E que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito, ele intercede de acordo com a vontade do Pai. Em Romanos 8, 28, a palavra do Senhor diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Teve momentos na minha vida que eu pensei que eu não suportaria a dor, a aflição, a tribulação, a provação, a dificuldade. Deus permitiu coisas importantes acontecerem na minha vida. E isso fez com que eu pudesse me tornar mais forte, ainda que eu me sinta tão fraca. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando sou fraco é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pai Senhor, tia Regina, Deus abençoe, saudade. E eu entendo que nós precisamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer se revelar a nós. Nós estamos perecendo porque Deus, Ele nos deu a liberdade de escolhermos. Mas sabe por que nós estamos perecendo? Porque por não conhecer as Escrituras e por não amar a Deus acima de tudo. Não existe mais o temor ao Senhor. Não existe mais o zelo pelas Escrituras e pela verdade, pelo testemunho, pelo cumprimento de tudo que Deus quer que nós façamos. As pessoas estão tão egoístas que nós nos acostumamos a viver de status, de stories, das redes sociais, e parece que tudo se limita àquilo que eu quero mostrar, mas não vivo. Tudo que aparentemente eu quero demonstrar uma felicidade momentânea que não me permite viver a plenitude de Deus para mim. Você percebe que muitas das vezes nós mostramos nas redes sociais um anseio que nós desejamos. Não é que nós temos que fazer da rede social um muro da lamentação, mas não é errado você mostrar os seus momentos de felicidade, aquilo que você deseja compartilhar com seus amigos internautas. Mas errado você se limitar à sua alegria, à aparência, e não lutar para verdadeiramente viver a plenitude que Deus tem para você. De você verdadeiramente desfrutar de uma genuína alegria na presença de Deus, com sua família, com os seus filhos, com a sua vida ministerial, com a sua vida profissional. Porque muitas das vezes nós intensificamos uma postura para mantermos uma reputação e negligenciamos o nosso caráter, negligenciamos a luta por uma vida verdadeira diante de Deus, saudável e feliz com a nossa casa, com a nossa família.
Eu entendo que nós vamos viver tempos ainda mais difíceis e nós precisamos estar preparados. Por isso que em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim que a gente precisa se revestir da armadura de Deus para que nós possamos estar firmes e preparados no dia mau. Porque o dia mau vai vir para todo mundo. É necessário que haja, meus irmãos, um grande despertamento espiritual. O pecado tem sucumbido às lideranças, muitos pastores, muitos obreiros. E, infelizmente, nós temos vivido uma realidade onde tem se perdido o temor a Deus. Eu não tenho medo de dizer ou falar qualquer coisa a respeito disso, porque eu vejo que a única forma de nós nos voltarmos e desfrutarmos das bênçãos de Deus, da misericórdia de Deus e de tudo que Deus tem reservado para nós, é nos voltarmos e nos humilharmos perante Deus, voltarmos com a nossa cara no pó. A gente precisa, meus irmãos, tirar os adúlteros, os fornicadores, os caloteiros, os mentirosos do altar. E quem vai fazer isso é o Senhor, não somos nós. Não está em nós a autoridade do homem para tirar quem Deus colocou. Mas Deus tem o poder de fazer como fez com Nadab e Abiú, com Ofni e Finéias e com Saul. A desobediência, ela é o resultado. A desobediência, ela precede o fracasso, o escândalo e a vergonha. As Escrituras vai dizer assim: ai daquele que por meio deste vem o escândalo. E o Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos temor diante de Deus e venhamos viver em santidade. E hoje em dia, fazer a vontade de Deus, servir a Deus em sinceridade, de forma genuína, não é fácil. Se nós não limparmos o altar, se nós não nos arrependermos, não permitirmos mais que o engano e a mentira prevaleça no cristianismo, nós vamos perecer. E o resultado que nos espera é a morte. A Bíblia vai dizer que nós somos atraídos pela nossa própria cobiça. Também vai dizer que o pecado, uma vez consumado, gera morte. As Escrituras vai dizer também que o salário do pecado é a morte. Será que nós não temos vivido de uma forma que estamos chamando a atenção dos céus para o juízo de Deus sobre nós? Será que nós não estamos atraindo a ira de Deus por causa do pecado, por causa da mentira e do engano? Talvez você possa dizer assim, existem muitas pessoas que até mesmo manipulam a circunstância, usam pessoas inocentes, pessoas manipuladoras para encobrir os erros, para encobrir o pecado. A Bíblia vai dizer que aquele que oculta o seu pecado, ele não tem prosperidade. Então a gente não entende que muitas das brechas que muitos concedem, brechas que são concedidas, legalidades concedidas, te dão a permissividade do diabo agir em outras áreas da sua vida. E nós nós precisamos, como servos de Deus, como cristãos, entender que as igrejas precisam despertar para uma postura de arrependimento, de colocar a cara do pó e se humilhar diante de Deus. Porque nós, ao invés de nós estarmos atraindo a presença e a revelação da santidade de Deus no meio do povo, a igreja, muitos, infelizmente, na igreja, têm envergonhado o nome de Cristo. Isso porque está se revolvendo na lama. A palavra de Deus vai dizer em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, confirmam neles e que é verdadeiro o que foi dito. Confirmo neles o que é verdadeiro que foi dito. Que é verdadeiro que foi dito.
O cão voltou ao próprio vômito, e o porco lavado, a porca lavada, se revolve na lama. E existem pessoas que estrategicamente, movidas apenas pelos talentos, pelos dons, impressionados com os resultados, impressionados com os talentos, com dons, e totalmente despreocupados com o fruto do Espírito, com os frutos que esses servos, instrumentos de Deus, devem gerar. Não tem percebido, se esqueceu, porque deixou de ler a Bíblia. Deixou de ler a Bíblia. Que toda vez que alguém brinca com Deus, ninguém ganha essa queda de braço. Ninguém pode se voltar contra Deus. Ninguém pode se achar lutando contra Deus. Eu devo dizer no nome de Jesus Cristo que há tempos, se nós não buscarmos nos santificarmos, nos purificarmos, morreremos. De alguma forma, morreremos. Seja espiritualmente ou fisicamente. O pecado, ele tem sobressaído para muitos, porque muitos pastores, líderes deixaram de ler a Bíblia. Porque se continuasse manuseando a Bíblia todos os dias, entenderia o que consta nas Escrituras, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que testifica que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Que se lessem as Escrituras, sabia o resultado de todo aquele que brinca com Deus, com o altar e com aquilo que Deus entregou na sua mão para fazer. O pecado atraiu a ira de Deus sobre o seu povo. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Levíticos, capítulo 10, assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles o fogo sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante de Deus, do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isso é que o Senhor disse? Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Não existe outra forma de nós atrairmos a atenção de Deus para que Ele possa curar a terra. É o arrependimento. Não existe avivamento gerado sem obediência. Nós precisamos se levantar nesse tempo com um grande arrependimento. Nos prostrando diante de Deus e pedindo para que Deus tenha misericórdia e que Deus limpe a nação, limpe os altares da igreja. Não adianta, meus amados irmãos, a gente querer encobrir os erros dos outros. Pastores não podem cobrir o erro do outro pastor. Líderes não podem encobrir erros de outros líderes. Deus conhece tudo. E a Bíblia testifica que Deus traz tudo à tona. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 17. O que está oculto será revelado, o que está escondido será trazido à luz. Porque pode passar o tempo que passou. Todo homem que se diz ser homem de Deus, toda mulher que se diz ser homem de Deus, se não é confrontado, não é tratado, não é liberto, vai cair de novo. Vai pecar de novo, porque não se arrependeu. Existem muitos pastores, muitos líderes, obreiros que não valorizam o altar porque nunca foram disciplinados. Sempre suas ações foram negligenciadas. Sempre são instrumentos de escândalo e vergonha e são pedra de tropeço para aqueles que os veem como referência, como homens de Deus, que devem temer ao Senhor. E a gente não entende, a gente tolera muita coisa dentro da casa de Deus.
É mais fácil a gente querer afastar aquele que quer fazer as coisas de Deus com excelência, com verdade, com justiça. A gente fala que é chato, que é implicante, que é santarrão. Mas em nenhum momento a gente encontra nas Escrituras algum momento que Deus relevou, tolerou ou negociou seus próprios princípios. Deus nunca quebrou o seu próprio princípio. Eu entendo que é lastimável que tenha acontecido neste tempo, porque nós temos visto cada vez mais pessoas que cumprem o que está testificado em 2 Pedro 2:22. O cão voltou ao seu vômito e a porca lavada se revolve na lama. E tem muitos encobrindo o erro dos outros. Tá vendo o porco se revolvendo na lama e não tá percebendo que tá se sujando junto. Não tá que enquanto o outro porco se revolve na lama, a lama tá se espirrando em si mesmo. Tudo aquilo que Deus não tolera, que Deus aborrece, Ele vai cobrar de cada um de nós. Toda a prática que é distante daquilo que Deus almeja da gente, Deus vai cobrar de nós. Se você verdadeiramente quer ser próspero na sua vida, obedeça a Deus. Se você quer a cura de Deus, é mediante a palavra do Senhor. A sua cobertura espiritual, ela é proporcionada por uma prática de fé, de vida inteiramente feita da palavra, o manual de vida. O Espírito Santo, ele quer que você compreenda que muitas das coisas não acontecem na sua vida, estão trancadas, porque a Bíblia vai dizer em Isaías 59, versículo 2, que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu entendo que em Isaías 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade ainda não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que neles esperam. Deus vai cobrar o sangue. E todos aqueles que você foi instrumento para desviar, a todos aqueles que você serviu como instrumento para ser pedra de tropeço. Se você tem sido pedra de tropeço, você tem sido aquele que por meio daquele tem vindo o escândalo, Deus diz, ai daquele, ai daquele. E se a igreja não se posicionar para se santificar, se não levantar nesse tempo os verdadeiros servos de Deus, os homens e mulheres de Deus, sedentos pela verdade, pela justiça de Deus, o cristianismo, ele vai cada vez mais ficar desacreditado. Porque o homem continua brincando com Deus. Tem zombado de Deus. O Espírito Santo, como nós acabamos de ler aqui, Nadab e Abiú, eles tinham já recebido as instruções do Senhor. Ele já tinha recebido tudo que a revelação de Deus, da forma que eles tinham que se comportar, da maneira como eles tinham que acender o incenso. Eles sabiam que eles tinham que pegar a brasa e acender o incenso do altar do sacrifício, mas eles colocaram o do seu próprio fogo, acendendo o incenso. A palavra de Deus diz assim, que saiu fogo do altar e os consumiu, porque ofereceu fogo estranho. Uzá sabia que não podia tocar na arca. Quando ele tocou, ele morreu. Ele sabia que a arca tinha que ser carregada nos ombros dos levitas. Deus, em um momento, quebrou seu princípio. Hofni e Finéias, roubando a oferta, se deitando com as prostitutas na porta da tenda da congregação. Deus os matou naquela guerra. O problema é que muitos não estão dispostos a matar seu próprio eu, a sua própria carne. Paulo vai dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora já não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você quer ser ricamente abençoado, permita que Deus tenha controle da sua vida. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.